Shalom, queridos, glórias a Deus. Você que está conosco desde maio de 2023, já estão sabendo que tem uma música para vocês louvarem a Deus no discipulado. Tem duas músicas muito importantes para o discipulado que vocês devem louvar com elas. A oração de início, louvor. E agora vamos para a palavra. Vamos para Daniel, capítulo 4. Capítulo 4 do livro de Daniel. Nesse capítulo temos um relato escrito do testemunho de Nabucodonosor, extraído por Daniel dos arquivos da Babilônia. É uma surpreendente, dolorosa confissão de pecados que teve um desempenho feliz. Deu para entender? Neste capítulo, temos um relato escrito do testemunho de Nabucodonosor, extraído por Daniel dos arquivos da Babilônia. É uma surpreendente e dolorosa confissão de pecados que teve um desfecho feliz. Louvado seja Deus. Nabucodonosor era um homem pecador, cruel para com os oprimidos, como vemos no versículo 27. O Senhor avisou a Nabucodonosor através de um sonho interpretado por Daniel de que passaria por maus pedaços até pelo vale da sombra da morte, mas que se recuperaria e sairia exaltado desta situação, o que realmente aconteceu, como Deus falou. Quando tudo estava indo bem com Nabucodonosor, ele teve mais um sonho que tirou sua paz. Ele viu uma árvore frondosa e produtiva. Abrigava e nutria os animais da floresta. Essa árvore que ele viu. Essa árvore teve seu tronco cortado e permaneceu assim por 7 anos. Teve o tronco cortado e permaneceu assim por 7 anos. Ao final, qual seria a qual seria reabilitada? Ele viu uma árvore frondosa, produtiva, que obrigava e nutria os animais da floresta. Essa árvore teve seu tronco cortado e permaneceu assim por 7 anos, ao final dos quais foi reabilitada. Ninguém, a não ser Daniel, conseguiu interpretar o sonho. A árvore frondosa e frutífera simbolizava Nabucodonosor e seu império. A cesta de pão do mundo, então conhecido, o tronco cortado significava a inteligência retirada do rei, de quem os representantes do país iriam afastar-se. O rei iria viver entre os animais o tempo suficiente para que ele e todos reconhecessem que Deus é soberano ao dar e retirar dos homens o domínio da terra. Um ano se passou depois que Daniel deixou a presença do rei na corte e nada havia acontecido. Versículo 29. Nabucodonosor esqueceu a palavra de Deus e deu lugar à orgulhosa exaltação própria. Versículo 30. Nesse dia, enquanto ainda estava andando no terraço superior do palácio e admirando as suas obras,
o próprio Deus falou com Nabucodonosor, dizendo-lhe que a sua autoridade tinha sido tirada, versículo 31. A sentença de Deus se cumpriu naquele exato momento e Nabucodonosor perdeu a sua glória, a sua inteligência e deixou o palácio para viver com os animais. Versículo 33. Depois de 7 anos, longe da convivência dos humanos, Nabucodonosor levantou os olhos para o céu em espírito de humildade e oração. Então a sua sanidade voltou e seu primeiro ato foi bendizer, glorificar e louvar a Deus. Hoje, se alguém perde a inteligência, a gente não quer nem saber disso, né? A gente nem sabe por que é, mas o mesmo Deus que cobrou de Nabucodonosor a sua vida correta, castigando, pode ter nos nossos tempos também pessoas tiradas da inteligência por zombar de Deus, pelo orgulho, né? Por se sentir o melhor dos melhores. Então, temos que prestar atenção como filhos de Deus e orarmos para libertar essas pessoas. Tem pessoas aí com problemas na mente que é por causa dessas coisas, porque não foi o único Nabucodonosor que teve uma vida assim, desse jeito, querendo ser Deus, sendo orgulhoso, prepotente. Existe ainda, né, queridos? Então, nós como filhos de Deus e nós como discipuladores, devemos continuar observando no meio do povo de Deus, aqueles que estão numa mesma situação. Você sabe que hoje, nos últimos dias da igreja na terra, uma das coisas que mais está vendo é as pessoas com a mente, problema na mente. E você acha que isso é em vão? O mundo do jeito que está? Nós sabemos que toda ofensa a Deus tem que ter punição. Deus é santo, santo, santo. E a terra inteira está ofendendo a Deus. Não somente a terra, mas infelizmente até a igreja tem ofendido a Deus com atitudes de relaxamento naquilo que o Senhor deixou nas nossas mãos para fazer. Nós somos relaxados em relação ao cumprimento do dever de estarmos ganhando vidas, discipulando, consolidando essas vidas, discipulando e enviando. É um relaxamento muito grande no meio da igreja em relação ao principal mandado do Senhor Jesus, que é ide e fazer discípulos. Mateus 28, versículo 19. Ou a gente pensa que Deus Jesus estava brincando de faz de conta, tá? De faz de conta. Jesus falou sério. Foi a missão dele aqui na terra, ele deu o mesmo espírito dele para nós. Então, a gente sabe que nossa principal missão é essa. Tanto o relaxamento que está havendo da igreja em relação a isso, e o mundo desse jeito, trocando tudo. O errado que está certo, o certo é que é errado, e você acha que essa situação que a medicina tem detectado de pessoas estarem nesses tempos, que eles não sabem que são os tempos finais, mas nós, os filhos de Deus, sabemos, eles acham que nesse período que estamos vivendo é um período onde muitas pessoas estarão afetadas na sua mente, problemas na mente, tanta coisa, tanto tipo de doença que eles não sabem nem dar conta, tudo na mente. E será que é algo espiritual? Também? É claro. Se Deus fez isso com Nabucodonosor, por causa da prepotência dele, da glória, que ele queria só para ele a glória, não queria dar glórias a Deus. E por que hoje um mundo que não quer dar glórias a Deus, que não quer Jesus Cristo, vendo que bastava olhar para o sol, para a lua, para as coisas que estão no céu, mesmo que ninguém tivesse, para o firmamento, mesmo que ninguém falasse de Jesus, de Deus, já era suficiente para a gente acreditar num Deus Todo-Poderoso, mas resolveram pagar milhões, bilhões, para fazer com que Deus seja desacreditado. Nós sabemos que os países, os grandes países aí estão batalhando com bilhões e mais bilhões para provar que não existe Deus, mas sim uma partícula subatômica que tem capacidade de criar massas, que gerou
tudo que existe. Basta dizer isso. Gastar bilhões com uma situação dessa, enquanto bilhões poderiam ser usados para tantas coisas que beneficiariam as pessoas, empregos das pessoas, muitas coisas, muitas coisas. E eles gastam para desfazer a existência de Deus, provar que Deus não existe e viver cada vez mais como os monstros, como as pessoas que estejam tão somente para praticar maldades. É para isso que eles querem provar que não existe Deus, que eles ficam livres para fazer tudo o que quiserem. Então, você acha que não temos os Nabucodonosores do nosso tempo? E você acha que não existe o mesmo Deus que está disponível para que a gente vá detectar a situação dos Nabucodonosores, como aconteceu com Daniel, detectou a situação dele. Então, eu creio que aqui nós temos muitas lições. Eu espero que vocês estejam recebendo de Deus esclarecimento. Deus está revelando muita coisa. Deus revela o profundo e escondido. Conhece o que está em trevas, pois com ele mora a luz. Daniel 2:22. E ele continua aqui, trazendo revelações. Não se esqueça, quando vê as pessoas com problemas na sua mente, não fique pensando que é coisa fácil. Não, a pior coisa da vida é a pessoa ter algum problema na mente. Basta dizer que o Senhor Jesus diz, não chame ninguém de louco, porque você pensa que um câncer é pior, que qualquer doença é pior do que uma questão de problema no cérebro. Pois pior coisa é a pessoa perder o direito de pensar normal, de agir, porque o cérebro comanda tudo. Se a gente perde esse direito, é considerado o pior sofrimento que existe na Terra. Direito de você estar lúcido, saber o que vai fazer, o que não vai. E quando o homem chega a ser prepotente, querer ser mais do que Deus, é o que está acontecendo nesse tempo, na nossa geração. Então, quando vê uma pessoa assim, não se esqueça de orar, de colocar a sua voz diante do Pai dos céus, para ter a sua misericórdia, como ele teve misericórdia de Nabucodonosor. Para a misericórdia vir sobre essas pessoas, porque é um verdadeiro caos. A pessoa diante de centenas de pessoas sofrendo de problemas na mente. Não se esqueça disso. Nós estamos aqui como igreja para fazer diferença. Nós estamos aqui para ver as pessoas na nossa frente com problemas e a gente só pensar que o médico é que tem a última palavra. Nós sabemos que a última palavra é do nosso Deus. E é uma injustiça a gente ver as pessoas sofrendo e não buscar de Deus a última palavra. Então, queridos, estamos aqui encerrando nosso comentário, Daniel capítulo 4. Sei que Deus tem muito para falar. E vocês lendo tudo direitinho, vão ver tudo que Deus está falando, é claro. Vocês também têm o Espírito Santo. Mas, por favor, cada discipulador não deixe de falar tudo o que eu comento e não deixe de fazer a leitura da Bíblia. O que Deus falar mais para vocês, vocês dizem para mim, porque eu também preciso receber. Se Deus falou mais alguma coisa, vocês dizem para mim, tá? O discipulador passa para mim o que foi falado de diferente no discipulado. O que foi que Deus falou mais, eu preciso saber. Nós sabemos que estamos num tempo que todos têm o Espírito Santo, basta aceitar Jesus. Porém, Deus, na sua sabedoria, ele gosta da hierarquia, por isso ele coloca alguém na frente daqueles que estão também com o Espírito Santo, mas precisa de alguém dirigindo, por isso que tem discipuladores, tem missionários, mas na hora de ouvir Deus, qualquer um pode ouvir. Então, se no discipulado tem alguma situação que eu não comentei e que vocês receberam de Deus na hora, envia para mim, pelo amor de Deus. Sejam fiel ao Senhor. A palavra que vocês receberam aí, além da que eu disse, não é de vocês. Assim como eu entrego para vocês, vocês também devem entregar para mim. Porque todos nós estamos no mesmo barco. Só dependemos do Espírito Santo. Se ele fala, está tudo resolvido. Louvado seja Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.